Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso Expresso Sindimepa, o podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Estamos de volta a mais um bloco do nosso programa. Dessa vez nós estamos falando sobre cultura, cinema e acesso à arte. Nosso convidado de hoje é o Marco Antônio, ele que é crítico de cinema, é pesquisador, é professor da UFPA. Marco, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigada pelo aceite. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Marco, prazeroso demais. Marco, queria começar esse bloco te perguntando como funciona esse processo de curadoria dos filmes que são exibidos no Sindimepa e quais são esses critérios que você costuma utilizar para atrair a um público que é crescente, né, nas sessões. Na realidade, doutor, são vários critérios, né? Porque o critério número 1, vamos chamar assim, é do estímulo à cinefilia. Ou seja, aquilo que eu falei ainda há pouco. A cinefilia é você estudar o cinema, não é só amar o cinema. Então, tem filmes na história de todas as décadas, desde que o cinema foi inventado, desde o final do século XIX, tem um número intenso, expressivo de filmes que representam muito para a história do cinema e que podem nos dizer alguma coisa hoje. Ou seja, um filme de 1918 pode estar conversando, dialogando conosco dentro da sociedade de 2025. Então, o primeiro critério, basicamente, é esse do estímulo à cinefilia. É importante que você tenha a possibilidade, como eu falei ainda há pouco, de conhecer um trabalho que foi extremamente importante dos anos 50. Segundo critério, também já citei aqui brevemente, né? Uma boa parte desses filmes, eles estão invisibilizados. É um termo muito comum. Você não acha facilmente. Antigamente, nas locadoras, um pouco mais lá para trás, você tinha locadora aqui em Belém com 15, 20, 30 mil filmes disponíveis. Então, muitas vezes você podia falar com alguém, olha, aquele filme do Sean Connery, aquele que ele fez Os Intocáveis, deixa eu ir lá na locadora. Ok, as locadoras também tinham o seu limite, mas era um limite menor. Aqui em Belém chegamos a ter locadoras enormes aqui. Hoje você não, esse mecanismo desapareceu. E o que é pior, como eu citei também anteriormente, existe essa cultura equivocada de que o streaming tem tudo. Verdade. Eu vou lhe dar uma ideia, doutor. Tem mais ou menos, no mundo inteiro, mais de 2.000 canais de streaming. Eu posso lhe afirmar, com uma pequena margem de erro, que esses 2.000 streams que tem no mundo não tem todos os filmes que foram feitos na história do cinema. Não tem. E eu posso quase que lhe afirmar que no período do VHS, do nosso querido VHS, no final dos anos 80, e do DVD, eu posso afirmar até com um lugar de fala, vamos dizer assim. Eu tenho na minha casa DVDs, muitos DVDs, desde que começou a sair DVD, eu tenho vários DVDs, acho que 50% do que eu tenho, eu não acho em lugar nenhum. Então, e o meu critério de ter esse DVD em casa, geralmente é vinculado ou à minha memória afetiva, da minha família, dos meus filhos e tal, ou do estudo que eu faço sobre cinema. E cadê o filme tal? Vou dar um exemplo mais específico. Agora, essa semana, segunda-feira, se não me engano, faleceu um grande diretor húngaro. O nome dele é Béla Tarr. É um dos maiores gênios que eu conheci nos últimos 30 anos do cinema. Talvez um ou outro filme dele, eu não posso afirmar que não está disponível, mas a maioria não está. Tanto é que já estou preparando uma homenagem a ele no próximo mês, para as pessoas que não conhecem o trabalho do Béla Tarr possam ter acesso a um gênio. Então, esse é um outro critério, que é aquela estímulo à cinefilia e trazer para visibilidade, vamos chamar assim, o que está sendo invisibilizado por essa cultura do streaming, que não sou contra, deixo bem claro, eu sou totalmente a favor do streaming, eu acho que, principalmente no período da pandemia, foi essencial para a vida mental de todos nós. Nada contra os streams, apenas digo que eles são parte de um grande processo de cinefilia. E jogar tudo para lá é desprezar, é reduzir, vamos chamar assim, um termo melhor, é reduzir o que está fora. E pior do que isso, no certo sentido, não sei se acontece com você, já acontece com todo mundo, mais ou menos. Quando você vai para o streaming, seja qual for, tem outros bons, outros nem tanto, você muitas vezes não vê o que você quer. Você acaba vendo o que está ali. Verdade. Eu quero ver um filme assim, ó. Aí você passa meia hora lá, vou ver esse. E tudo bem, é interessante também, mas e o que você queria ver? Então, é um outro critério, tirar isso. O terceiro critério, que eu posso dizer assim, é um critério mesmo de qualidade dos filmes.
Tem muitos filmes bons. Desde pequeno, até porque eu tive o privilégio, a honra de ter um pai que era amante de cinema, admirador de cinema, crítico de cinema, desde pequeno nunca passou pelo meu aprendizado de cinema de que o que é velho é ruim. Na arte, doutor, nem nas pessoas. Eu tenho maior consideração pelas pessoas mais velhas. Mas tem essa ideia. Filme velho, preto e branco, anos 40, não tem nada para me dizer. Desculpa, você está errado. Sim. Filme preto e branco, então, muita gente tem uma reação, o pessoal mais jovem, mas qual é o problema? Então, é a qualidade dos filmes. Então, tem muitos filmes de todas as décadas maravilhosos, que uma boa parte deles, né, ganharam prêmios, festivais, tem o Oscar, que é o maior prêmio do cinema americano, que é muito considerado, muitos prêmios, muitos Oscars, Festival de Cannes. Então, esse é um critério também, a qualidade dos filmes. Então, não é só uma questão de estudo, de pesquisa. Os filmes são bons. Então, esses são os 3 critérios, entre muitos outros, que eu até citei um outro ainda há pouco, né? Quando tem um artista, quando tem um tema, por exemplo, Wagner Moura, agora está maior sucesso. Seria interessante passar um dos primeiros filmes dele. Então, tem esses critérios que são, digamos assim, mais variáveis, né? Dentro de uma circunstância, por exemplo, o Oscar vai ser em março. É interessante programar um filme que ganhou o Oscar há 30 anos ou há 20 anos. Então, os critérios vão por esse caminho de variação, mas sempre prezando pela qualidade dos filmes. E como é que tem sido a participação do público nas sessões do Cineclube? É sempre muito interessante, porque chegou um momento, o Cineclube já tem um tempinho já de atividade, né? Claro, com exceção do período da pandemia, que não pôde funcionar de uma forma plena. As pessoas consideram, é muito curioso, a maioria do público que vai, considera a casa deles. Então, eu sou muito aberto, eu sou muito democrático nesse ponto. Muita gente chega comigo, Marco, por que você não programa tal coisa? Sabe aquele filme e tal? Eu tenho uma boa memória ainda, doutor. Ainda tenho uma boa memória para filme, tenho uma boa memória mesmo. Aí, às vezes, a gente aceita sugestões, aí eu digo, olha, isso não pode, quem sabe, talvez a gente conseguir. Então, é um público muito interativo, uma boa parte dele considera o espaço como um quarto da casa dele, adora ir lá, e tem gente que fez amizade lá. Sabe aquela experiência coletiva que eu lhe falei na outra pergunta? Sim. Minha vida inteira de cinema foi isso. Sabe? É encontrar pessoas. Claro, você pode fazer isso em casa também, mas é uma dinâmica diferente. Então, as pessoas que vão lá se encontram, fazem amizade, tocam o telefone. É um ponto de encontro, dá uma né? indicação de filme. Tem gente que vai ler livro. Tem gente que lê. Outro dia, um amigo lá me levou um livro da Liv Ullmann, que é uma atriz que eu sou apaixonado. Mas tu tem esse livro? Eu tenho, mas eu quero, me preste o seu. Então, cria-se, de alguma forma, um coletivo, né, de cinéfilos e que gostam muito do espaço, da programação, mas também, doutor, gosta de se encontrar lá. E esse aspecto humano eu acho muito rico. Gosto muito dele. Licença para dar um depoimento? Por favor. Quase todos os anos, quando eu faço um aniversário, está chegando agora em abril, a minha proposta para minha família é um almoço. A gente se vê muito, fim de semana a gente almoça junto, mas o almoço do meu aniversário é quase sempre, no final dele, uma sessão de cinema. Ótimo. A gente vai ao cinema. Excelente. E aí a parte mais curiosa é assim, normalmente são filmes que não são desenhos. Adoro Divertidamente, por exemplo. Maravilhoso. E quando a gente vai ao cinema, claro, sempre com pipoca, bastante pipoca, mas filmes que deixam mensagens. E o que a gente vê às vezes, ou muitas vezes, são filmes bem elaborados, que trazem mensagens para a família, que trazem mensagens para as pessoas, dentro de uma coletividade, como você vem falando. Então, reunir a família para assistir um filme que parece uma besteira, um desenho animado, mas que traz tanta mensagem, te traz um crescimento pessoal tão bom, você sai tão leve, e isso não tem preço, né, Marcos? É uma programação muito legal, né? Assim, divertida, um entretenimento em família interessante. Vou aderir. Adoro. É muito Um dos primeiros programas que eu me lembro da minha vida é de ir pro cinema com a minha família. Até me lembro do primeiro filme, doutor. A minha memória, não sei se foi o primeiro filme, né? Os Aristogatas, que é um desenho da Disney, Sim. no Olímpio. Olha só. A mais do que isso, eu me lembro com quem eu fui. Olha aí. E Você, tem com a toda minha essa família. memória afetiva, né? Sim. Isso é importante preservar e estimular, né? E teve algum filme recente, assim, Marco, que você lembre, que gerou algum debate interessante entre os participantes? Olha, geralmente... Principalmente nesse momento de tanta exacerbalidade política, né, e movimentações. Em tudo, né, doutor? Tá tudo... Polarização, essa palavra é um tanto quanto pesada, mas é uma tudo. polarização que envolve tantos momentos, né, que esse debate eu acho que ele, a cada criação, você falou
em Oscar, em filme do Wagner Moura. Ano passado nós tivemos um filme que envolveu Fernanda Montenegro, Fernanda que é Torres, expoente a Fernanda Torres Belíssimo também, filme. e um filme que realmente marcou muito a minha geração, né, que envolvia aquela questão da censura. A gente nem pode falar muito disso, porque algumas pessoas vêm com um tom de normalidade, para alguns bons, para outros não, enfim. Como é que você vê isso? Não, eu acho que geralmente as pessoas gostam muito de falar sobre os filmes que assistem, né? Então, como eu falei ainda há pouco, de vez em quando as pessoas perguntam se vai ter debate depois do filme. E já aconteceu de ter. Por exemplo, quando é um filme um pouco curto, 1h30, 1h20, é possível um tempinho ali com as pessoas, eu fico, converso, mas não é a dinâmica constante lá. Geralmente tem dois tipos de necessidade de debate. Quando é um filme antigo, que de algum modo ele envelheceu a sua temática, a abordagem da temática dele. Tem alguns temas hoje que são essenciais na sociedade que não eram essenciais há 60 anos, por exemplo. Então, questões referentes ao racismo, a gênero, a classe social, a homofobia. Tem alguns filmes feitos nos anos 30, 40, 50, que a gente tem que ter esse olhar desse período. Não é justificando de maneira nenhuma, mas é só dizendo que ficou ali. São filmes que envelheceram, vamos chamar assim, envelheceram mal. Alguns filmes que têm essa abordagem, às vezes, marcam porque as pessoas, poxa, é um absurdo, né? Como é que era naquela época, né? Então, aí tem esses debates pós-sessão, e algumas pessoas criticando, e eu sempre estou ali para dizer, olha, nós temos que analisar o filme pelo tempo que ele foi feito. Então, porque as pessoas querem ter, eu acho um equívoco, né? Daria até um outro podcast esse assunto. Verdade. Mas eu acho um equívoco analisar um filme com o olhar de 2025 de um filme de 1932. Sim. Como é que em 1932 alguém podia adivinhar todas as transformações que nós vivemos, né? Agora, é claro, são filmes que envelheceram, você pode questioná-los e dizer, olha, para aquele período é um filme muito interessante, mas ele envelheceu. Gera debate. Outra questão que às vezes já gerou situações marcantes, por exemplo, ano passado, eu fiz uma homenagem a um dos maiores diretores da história do cinema, que é o Ingmar Bergman, um diretor sueco, que, na minha opinião, só fez obras-primas. Todos os filmes que ele fez me interessam profundamente, mas não são filmes comerciais. São filmes complexos, quase nenhuma música, muito diálogo, muita filosofia. E um ou dois filmes que foram exibidos lá geraram debates ótimos, do ponto de vista positivo, e outros, tipo assim, poxa, mas Marco, esse filme é um pouco chato. Eu falei, não é chato. A gente tem que tentar entender qual é o processo criativo. Porque tem um detalhe, doutor, eu vejo, eu estava falando de cinema, né? Mas a arte, ela nos provoca o nosso conhecimento. Eu adoro filmes que digam assim, Marco, eu acho que você está errado. Sim. Eu acho que essa tua ideia sobre isso está equivocada. Uma terapia. Então, assim, é um teste ao nosso conhecimento. Só que para a gente entender esse processo, eu penso como cidadão cultural, a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar com os ouvidos abertos, os olhos abertos, no sentido de assim. Então, tem filmes que às vezes nos chocam, no primeiro momento a gente não gosta, mas depois a gente começa a pensar, eu acho que talvez o meu entendimento está errado. E o Bergman era um cineasta, era um artista extraordinário. Eu considero um dos 5 maiores diretores da história do cinema. Ele era muito provocante, ele te jogava questões que você... Então, são filmes que recentemente, geraram um bom debate no sentido positivo. O professor Edson, por exemplo, o Arnaldo, são professores aposentados da UFPA que vão com frequência lá. O Edson não conhecia o filme, ele ficou encantado. Nós ficamos lá quase meia hora na frente do sindicato. Mas também teve pessoas que disseram que o filme era um pouco chato. Eu pego assim, calma, não veja como chato. São filmes que tem um termo que eu detesto, doutor. Esse filme é muito lento. Em relação a quê? Ele é lento. Ao Velozes e Furiosos? Porque depende. Tem filmes que a narrativa tem que ser corrida. Sim. E tem filmes que não. O grande problema, e é uma coisa que os cineclubes contribuem, pelo menos espero que contribuam, é que a gente tente ver cinemas diferentes. Tem filmes que a necessidade é que seja lento. E tem filmes que a necessidade é que seja rápido. A gente perceber as diferenças é um desafio. Então, por que o Bergman resolveu fazer um filme com pouca gente falando, com quase nenhuma música, em preto e branco, e que o final é trágico? Mas eu não gosto disso. Não, tudo bem, você pode não gostar, mas por que o diretor quis fazer? Então eu costumo dizer que a arte está ali para provocar esse questionamento na gente. Eu mesmo, como cinemaníaco, várias vezes eu tive que reaprender coisas. Para lá, como é que é direito isso? Aí vem na minha formação de cinema a importância da crítica cinematográfica. Eu escrevo sobre cinema, mas eu leio muito. Então, assim, às vezes eu não entendo, não consigo elaborar uma interpretação, aí você vai...
O 2001 mesmo, é um filme que eu vi muito novo. Eu te confesso que eu fiquei encantado, mas eu não entendi plenamente o filme, é muito complicado. 14 anos, né? Sim. Aí depois, você lê, Vai você conversa. adequando. Ah, pera lá, agora eu entendi. Então, esse processo de aprendizado, os filmes permitem. Eu acho que eles não. Eu adoro filmes, só para concluir a resposta um pouco longa já. Eu adoro filmes que me provoquem. Esse Eu filme, acho- óbvio, que eu já sei no meio do filme que vai terminar. Como vai ser, né? Eu tenho um horror, me dá uma coceira. No meio do filme, já sei, vai terminar assim, assim, assim. Aí termina assim, assim, assim. Eu quero ser surpreendido. Então, os debates e alguns momentos que aconteceram, vários momentos no Cineclube tiveram esse momento de surpresa. Muito Isso é interessante, que legal. Bora falar um pouquinho sobre a programação? bom. Vamos lá. O que a gente pode esperar sobre a programação desse mês? Fala um pouquinho pra gente. O que o Olha, Cineclube tem para esse mês? Sempre atento às datas e às circunstâncias, né? Nós não estamos isolados no mundo, né? Então, por exemplo, em janeiro eu vou fazer uma sessão, programei uma sessão com filmes paraenses. Nós estamos comemorando o aniversário de Belém, 410 anos, né? De Belém. 1616, né? Essa fundação. Pois é. E eu já fiz uma experiência no ano passado com a exibição de filmes paraenses, dos novos cineastas paraenses. O pessoal pergunta, mas tem cinema paraense? Eu falei, tem. Vai lá no Cindemap que você vai achar. Fizemos uma experiência no passado que lotou. Não sei se tu estavas lá, acho que não. Lotou o auditório. E agora eu vou fazer de novo, só que com uma data específica, né? Que é o aniversário de 410 anos de Belém. Então nós vamos ter agora, nesse mês, a próxima sessão, uma homenagem a Brigitte Bardot, com Desprezo. Vamos ter na outra semana uma mostra de filmes paraenses, são 3 filmes paraenses, são 2 métragens e uma animação. E eu termino, é importante falar sobre isso, nós temos uma programação super especial, toda programação é especial, mas essa aqui é um projeto de exibição de filmes do período do cinema mudo e silencioso com música ao vivo, né? Então tem um grande parceiro, que é o Paulo José Campos de Melo, que é um músico extraordinário, que já fazia isso na Europa há 30, 40 anos atrás. E o que é que ele faz? Eu programo um filme mudo, daquele período silencioso, e ele vai lá com o teclado dele, claro que eu combino com ele qual é o filme, com antecedência, ele vê o filme, faz a leitura musical, e aí toda a última terça-feira ele está lá. Faz a narrativa musical. É perfeito. Olha, recentemente, qual foi o filme? Nem me lembro agora. Ele deu um show, porque na realidade é um show, doutor. Sim. É um show. É o filme e é o Paulo. Mas às vezes o Paulo, às vezes não sempre, mas tem dias que ele, de noite, Se supera ele e supera fez o um filme. show, doutor, de graça. Esse é... Um evento desse com o Paulo José Campos de Melo seria uma... Então, ele adora cinema, adora participar. Então, no caso, na última terça-feira desse mês, eu vou exibir um filme de um comediante que fez muito sucesso na época do cinema silencioso, mas ele tinha só um problema, doutor. Tinha o Charlie Chaplin e o Buster Keaton, que eram 2 gênios. E o Harold Lloyd, que é o nome desse comediante, era ótimo, ele era ótimo. Mas o Chaplin e o Buster Keaton eram gênios. Então, ele teve Difícil a ganhar falta notoriedade, né? ele não teve tanto destaque, mas ele é ótimo. O nome do filme chama Ligeirinho, o nome do filme, que é de 1928 ou 27. Então, essa é a programação desse mês de janeiro. Lembrando que sempre que fazemos, toda a última terça-feira, essa programação com o filme mudo e o Paulo. E é uma coisa fantástica, porque a maioria das pessoas também não conhece a maioria dos filmes mudos. Eu estava falando ainda há pouco sobre o streaming, não ter filme, procura filme silencioso lá. Não tem. É muito raro. E o que tem de filme bom nesse período, porque o cinema falado, doutor, chegou para o cinema no final dos anos 20. Então foram 20 anos de filmes silenciosos, sem som. Sim. E tem cada coisa maravilhosa, só que a maioria do público, às vezes, né, rejeita, mas está lá. O Cineclube do Cindemeta está dando a sua contribuição. Queria fazer uma pergunta, curiosidade, você fica à vontade para não responder. Não, por favor. E onde é que você garimpa esses filmes que estão fora dos streams? Uma De boa onde é que você consegue... Boa parte desses filmes, digamos assim, invisibilizados, ou você acha em cinematecas, ou você acha em embaixadas, ou você acha em consulados. Sim. Inclusive, eu estou preparando, já respondendo a tua pergunta, o que está vindo por aí, eu já fiz um acordo apalavrado com o pessoal do consulado japonês aqui em Belém, para nós tentarmos fazer em junho ou julho uma mostra de filmes japoneses novos. Eu não sei como é que está sendo, a curadoria, eu estou esperando para efetivar isso, que foi com a dona Rosa, enfim. Vamos ver se consegue. Então, esses espaços, eles geralmente têm esses filmes, né? Por exemplo, um parceiro meu, na época do Cinema Olímpia, era a Cinemateca Francesa. Se eu entrar lá, tem 3.000 filmes. Imagina. Agora, está tudo lá, né? Assim, lá que eu falo assim, invisibilizado, até porque o circuito comercial ele é muito
muito duro, né? As pessoas acham que cinema é só filme americano, né? Que E não é. Tem ótimos filmes americanos, nada contra o cinema americano. Sem ele, não... Mas tem outras cinematografias. E essa diversidade está onde? Está nos cineclubes, desde o final dos anos 10, e que aqui em Belém agora tem essa contribuição do sindicato, esse conceito cineclubista que eu prezo muito. A minha formação toda de cinema, doutor, veio disso. Veio dos cineclubes. É maravilhoso ter você junto a gente. Eu que agradeço. O papo tá muito legal, mas a gente precisa encerrar. Vamos dizer, não, Então, vamos fazer outro. Para finalizar, Marco, deixa um convite aí para quem ainda não conhece o Cineclube. Claro, primeiro assim, eu queria agradecer estar aqui, agradecer por poder fazer parte desse projeto. É uma honra para mim, é uma satisfação. Vocês não têm ideia, eu fico muito feliz e sempre que eu posso contribuir. Aliás, eu sou uma pessoa muito fácil para cinema. Assim, eu gosto de contribuir, gosto de colaborar. E uma das coisas que mais me dá orgulho é poder ser parceiro, né, do sindicato nesse projeto. Eu quero convidar as pessoas para estarem lá. É toda terça-feira, a entrada é gratuita. É um auditório de altíssimo nível de qualidade de som, de imagem, de conforto. Nem vou falar da pipoca do refrigerante, mas já falei. Que também são gratuitos. São gratuitos e deliciosos, mas é um ponto de cultura nossa. E aí, sabe, doutor, uma coisa que é antiga, né? Nós somos mais ou menos na mesma época. As pessoas reclamam muito de Belém. Mas, na verdade, Belém tem muita coisa acontecendo. Sim. Me pergunto, poxa, Marco, era tão boa aquela época do Cineclube, da Associação de Críticos. Eu falei, não, era, mas você não sabe que tem um Cineclube ativo? Ah, é? Onde? Então, as pessoas gostam muito de reclamar. E quando tem, às vezes, acabam não agindo como cidadão cultural de uma cidade tão rica. Então, fica o convite para todos, é uma alternativa gratuita. Não precisa de inscrição, de você matrícula. Chega, vai lá, acessa. Não é porque eu faço a curadoria, não, mas é uma curadoria de altíssimo nível. Com certeza. Não estou sendo, não é questão de modéstia, porque realmente eu sempre brinco, eu falo com muita paixão isso. Eu seleciono porque os filmes me selecionam. Parece uma coisa meio forçada falar isso. Os filmes são bons. Eu e no caso o sindicato, está abrindo a porta para você assistir. O grande lance que tem que se elogiar são os filmes de qualidade, tantas coisas boas que emocionam a gente, que deixam a gente mais alegre. Eu vou lhe dar um exemplo para concluir assim, a resposta, né? Em casa ou no cineclube, se tem uma coisa que me deixa feliz é ver Charlie Chaplin. Adoro também. Muito ruim, sempre muito atual, né? Eu não sei o que acontecendo, não sei aonde, aí às vezes, como é bom programar um filme do Chaplin, já aconteceu, foram vários filmes do Chaplin que foram programados no sindicato. Então tem esse caminho de ponto de cultura de cinema aqui em Belém, então fica o convite para todos, quando puder, né? Toda terça-feira, com raríssimas exceções, né? Sendo que toda última terça-feira é esse projeto de cinema e música ao vivo com o Paulo José. Então agradeço a vocês e muito obrigado. Imagina, eu queria agradecer novamente, como a Mayra já fez, a sua presença, dizer que é uma parceria, é um casamento perfeito. Sim, sim. Eu acho que ganham todos, ganha principalmente a população do nosso estado, da nossa cidade, os associados e os não associados, que também têm acesso gratuito. Acesso gratuito. O Sindimepa, posso divulgar isso, está recebendo em breve uma visita para uma avaliação pela Secretaria de Cultura. Não sei se o Marco pode falar alguma coisa disso. O que pode viabilizar, por sermos hoje uma entidade que não tem nenhuma finalidade lucrativa em relação a essas sessões, fazer parte até de um cenário que venha a engrandecer ainda mais toda essa atividade, né, Marco? Vamos pegar mais informações, mas tudo indica que teremos um ano até mais rico, né, em relação a possíveis parcerias, e quem sabe isso possa provocar as pessoas a frequentarem até ainda mais o E o Cineclube vai ganhar a visibilidade que merece, sim, né? Exatamente. Com certeza. Torço que sim, para as pessoas, enfim, estarem mais conectados com a programação mensal que acontece lá. Perfeito. Marco, mais uma vez, obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi muito legal. Muito feliz. Falar sobre cinema com vocês foi ótimo. Foi muito prazeroso também para nós, Marco. Obrigado. E convidamos a todos aqueles que nos acompanham nas mídias, nas redes sociais do Sindimepa, a estar acompanhando não só esses episódios, mas os próximos que a gente vai trabalhar para trazer notícias sempre atuais, que trazem engrandecimento e conhecimento para toda a nossa comunidade médica e também da cidade de Belém, do estado do Pará. Um grande abraço a todos. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.